Senhor Jesus, nós te louvamos e te damos graças por esta oportunidade. Senhor, hoje a tua igreja se une, Senhor, se encontra aqui nesta tarde para aprender da tua palavra, Senhor. Usa o teu servo, Senhor, nesta noite como instrumento, Deus, cheio da tua graça, cheio do teu entendimento, cheio da autoridade que vem do céu. Pai, abre o nosso coração para o entendimento, a nossa mente, que sejamos humildes para entender a tua vontade. Pai, nós nos rendemos aos teus pés para adorar-te nesta tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Irmão, vamos louvar o hino 107. 107. Firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. As tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação dos seus para mim. Em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre ilumina a luz, firme nas promessas de Jesus. Quando ele promete, ele cumpre. No tempo dele, né? Irmãos, hoje nós vamos estar iniciando a primeira lição da revistinha do quarto trimestre, que nos diz as promessas de Deus
Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque Ele é fiel, é o que prometeu. Então, as lições aqui, da primeira até a 13ª, todas estão incluindo promessas. Mas no decorrer da lição, nós vamos ver que as promessas, em algumas delas, Deus também, Ele quer alguma coisa nossa, né? Principalmente nossa obediência. Então, hoje vamos iniciar a lição 1, vamos estar uma semana atrasada, mas na frente já põe em dia. Lição 1, as promessas de Deus. Vou ler o textual e os irmãos repetem comigo. Textual. E disse-me, ó Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias 1:12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias 1:12. Verdade prática. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Verdade prática. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento. Amém. A leitura bíblica em classe se encontra em Isaías 55, do 6 ao 13. Vamos começar pelo irmão André e vai seguir os irmãos para participar. Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, se converta ao Senhor, e se compadecerá dele. Corre para o nosso Deus, porque grandioso é o teu plano. Porque os meus mandamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz, e a será naquilo para que a ouvirá. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá feio, e em lugar da sarça crescerá nuca. Assim será para o Senhor, por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Ou seja, o início de Isaías já está falando de bênçãos, né? Não só sobre o homem, mas sobre toda a natureza que Deus criou. Irmãos, eu vou iniciar já com a introdução, porque nós estamos atrasadinhos. Vamos iniciar a introdução, então. Introdução. As promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus para se concretizarem. Elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E, especificamente, nessa lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus, segundo a sua palavra. Alguém há para mim, o irmão Alexandre, né? Presbítero Alexandre, há para mim Jeremias 1, 11 e 12.
iniciar com a introdução. Já. Então lá diz assim, Jeremias 11: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então aqui na introdução está falando isso, né? O que Deus prometeu, Ele vai cumpri-la, porque Ele vela pela sua palavra. Mas nós cristãos temos que entender que essa promessa vai ser no tempo, na hora que Ele quiser, né? E muitas vezes promessa, as pessoas passam muito tempo sem esperando uma promessa e começam a murmurar. Mas não devemos fazer isso. Devemos descansar nele, né? Porque para uns Ele faz a promessa amanhã, mas para outros demora um tempo. É igual o nosso irmão André fala sempre, que tem um processo para você receber a bênção. Amém? E vamos passar para o tópico 1 então. Tópico 1. Um convite, uma promessa. Irmão André, lê para nós, por favor. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz, abre aspas, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz, prosperará naquilo para que a enviei fechar. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. É nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. Amém. Alguém é para mim, Bispo Alexandre, acostumado antigamente, né? Abra para mim Filipenses 2,13. Diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, né? Então aqui ele faz a vontade dele conforme a maneira que ele quer. Quer seja para a redenção ou quer seja para a condenação, né? Ele escolhe, te capacita. Se você for obediente e seguir a maneira que ele te capacitou, as bênçãos vão estar na sua mão. Agora, se você não se preparar, né? E fazer vamos dizer assim, fazer um pouco caso. Porque muitas pessoas têm um chamado, mas falam que eu não sou escolhido, não sou isso, eu não quero. E não é querer. Quando Deus quer, de alguma maneira, Ele vai te trazer você para perto dele, para te moldar a maneira dele, né? Então, cabe a nós ter a humildade e o discernimento para saber a hora e o momento que Deus quer te usar. É uma observação que também que nós devemos lembrar que a soberania de Deus não exclui o livre arbítrio do homem, dotado com a capacidade de fazer escolhas morais segundo a própria razão. E nesse quesito, Deus nunca vai interferir com o homem, no homem. Ele manda o homem fazer o bem. Vai por esse caminho, vai por essa estrada. Se o homem desviar, ele não vai falar, não, quero que você vá aqui, ele vai deixar. O que vai acontecer? Lá na frente você vai cair, você vai se machucar.
Aí vai ter que voltar de novo, retroceder uns passos atrás para pegar o caminho certo que Deus te ensinou, mostrou para você fazer. Alguma dúvida? Pergunta o nosso irmão André. Então, vou passar para o tópico 2. É o segundo do tópico 1. É preciso buscar ao Senhor. Irmã Léa, lê para nós, por favor. É preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55 aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontrará, a quem bate a porta será aberta. O Senhor Jesus então confirma, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. Amém. Então aqui está dizendo, é preciso buscar a Deus de todo o coração. Presbítero Alexandre, põe para nós aí Isaías 55, 6 e o 7. Igual está aqui, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, essa passagem de Isaías está dizendo que devendo buscar o Senhor, invocá-lo, né? Deixar nossos maus caminhos, abandonar todos os nossos pensamentos egoístas e o principal, converter-se de todo o coração e voltar exclusivamente para os braços de Deus, né? Seguindo a sua palavra. Irmão Genival, é bom frisar que o início do tópico 2, o comentarista foi feliz em dizer que está no imperativo o verbo buscar. Uma ordenança, uma ordem de Deus, buscar, está no imperativo. Isso é uma obrigação nossa buscar. Se queremos alcançar a bênção, é óbvio que nós não temos que buscar o Senhor somente por bênção. A bênção é uma consequência de quem busca o Senhor. Mas se queremos alcançar essas promessas, é uma ordem buscar ao Senhor. Esse imperativo que buscar ao Senhor é mais na frente, é uma promessa condicional, né? Não, é a ordem de buscar. Não, pois é, estou falando assim, é uma das promessas de Deus, condicional. Se você me buscar de todo o coração, seguir o meu mandamento, então você vai encaixar nesse caminho certo. O terceiro do tópico 1. É preciso se arrepender. Fernanda, lê para nós, por favor. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Isaías 55:7. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso, seus caminhos mais altos que os nossos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Então aqui está falando, né, que é preciso que nós nos arrependamos. Mas essa questão aqui, arrependimento, é de coração, não é de boca para fora, né? É igual você falar que perdoa o seu irmão.
ir lá na rua sem encontrar com ele. Muitos, infelizmente, não têm essa sabedoria, né? É assim, eu vou te perdoar, então aquilo que você me fez, eu vou jogar ela no mar do esquecimento, e o dia que eu te ver, eu não vou mais lembrar dessa ofensa que você me fez. Então isso é uma maneira correta do crente se arrepender, né? Principalmente para buscar Deus. Você tem que dobrar o joelho e orar com Ele diariamente, não é só 10 minutos por dia, né? Porque hoje o cristão desce 10% do nosso dia, às 24 horas para falar com Deus, então estudar a Bíblia. Hoje teria muitos menos crentes ignorantes, né, na palavra de Deus. Alguma dúvida? Desculpa. Presbítero Felipe, Alexandre, abre para nós em Marcos 8, 36, 37 e 38. Diz assim: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelos resgates da sua alma? Porquanto qualquer que, entre essa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. É o que eu acabei de dizer. Se você se arrepender e buscar a Deus de todo o coração, de todo o teu ser, e obedecer os mandamentos dele, essas questões não vai acontecer na sua vida. Porque você ser cristão, mas se envergonhar do nome de Deus, envergonhar de falar o nome dele, falar com alguém, né, de Jesus, que ele morreu por você para te salvar, ou em suma, se você negar ele aos homens, no grande dia, ele vai falar que não te conheço, porque você me recusou aqui perante aos homens, né? Então, perante ao Pai também, eu não vou te conhecer. Dudo, pode falar, André. Não é dúvida não. Eu achei interessante também de novo esse início, porque ele diz assim, ó, na busca sincera a Deus, devemos nos converter. Todos. E aí eu lembro que quando eu morava no Rio, teve uma época que estava uma fase muito grande de mudança de combustível do carro. Converta teu carro para a GNV, que é mais barato. Converta. Aí todo anúncio era converta teu carro. E aquilo me chamava a atenção, porque converter é mudança de estado. Mudança de estado. Aí ele está, na busca sincera a Deus, devemos mudar o nosso estado. É a conversão. Eu estou buscando sinceramente a Deus, mas eu tenho que mudar o André anterior para o André que eu sou agora. De toda lá, converter ao Senhor, mudar todo o nosso coração. É uma mudança completa. Já vai, Romanos vai dizer que a gente precisa mudar a mente, a metanoia. E aqui já vamos ver que Isaías já está fazendo menção a isso também. Se não tiver mudança, não adianta o Evangelho. Tem que ser uma mudança 100%, né? Em todos os aspectos do ser humano, vamos dizer assim. Vamos falar assim, você era o sal, agora você é o açúcar. Não mistura mais. Você é o açúcar, agora você é o sal. Então você é o sal. Para temperar. Alguma dúvida, irmãos? Eu vou ler aqui um pedacinho do tópico do primeiro tópico, né? Um auxílio teológico, diz assim, os irmãos vão entender. As promessas de Deus não se ativam pela nossa obediência, pelo contrário, é a nossa obediência que se ativa pelas promessas de Deus. E mais embaixo vai dizer assim, que a promessa de Deus ativou a obediência de Abraão, né? Ou seja, Abraão tinha fé.
Então, Deus falou para ele, sai da terra de Uri e vai para onde eu vou te enviar. Ele não pensou duas vezes. Ele tinha fé em Deus. Ele sabia que se Deus falou para ir, podia ir, que tudo ia correr conforme Deus tinha planejado para ele. Então, ele foi obediente. Estava querendo evitar de fazer esse comentário, porque pelo que eu dei uma olhada aqui, na lição de número 4 vai falar disso, mas quando você leu aí essa questão esse Da obediência teológico, fala de obediência, e me vem na cabeça, na hora, a Moisés, o homem considerado o mais manso da terra, viveu tanto tempo, fazendo a vontade de Deus, peregrinou com o povo no deserto, aconteceram teve vários erros, vários acontecimentos, e ele tinha sobre ele uma promessa. E ele passou muito tempo no deserto, muito tempo fazendo maravilhas, prodígios em nome de Deus, mas mesmo assim no final, porque lhe faltou obediência, a rocha. ele não perdoou a promessa. Então dá para tirar muitas lições disso aí. Eu sempre levei isso na minha vida como um ponto bem mais alto que tudo. Obediência para mim em todos os âmbitos, tanto na nossa vida, vamos dizer assim, secular, né, no nosso dia a dia, quanto na igreja. É a primazia de tudo. Se você obedece, você automaticamente, se você é uma pessoa obediente, automaticamente você se enquadra nas outras coisas. Então, assim, quando você leu isso aí, me trouxe essa memória. Eu não queria falar, porque provavelmente vai falar a respeito disso na obediência, né? Lá na lição número 4. Mas quando você leu, me fez lembrar de Moisés, e eu falo só para pontuar. É muito interessante essa questão da obediência, no tocante às promessas de Deus, né? Que é o tema da lição. Amém. Vamos passar para o tópico 2. As promessas e seus fundamentos. O primeiro, a promessa da Bíblia. Irmã Érica, lê para nós, por favor. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e Jacó. No Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Amém. Aqui as promessas sobre Deus, fala sobre Abraão, Isaque e Jacó. Em Gênesis 12, 1 e 3, vai falar sobre aquela história de Deus falar para Abraão sair da sua parentela, né? O Gênesis 26, do 1 ao 5, é quando Isaque vai falar com o rei Abimeleque, e Deus aparece para ele e fala: não desça ao Egito, e nem habite nessa terra. Fique na terra que eu te disser, habite nela, estarei contigo, né? E o Gênesis 28, 10, 15, é a visão da escada que Jacó teve, né? Porque não vamos ler, porque você vai topar muito tempo. Mas esse aqui não vamos ler, porque esse aqui eu faço questão que todo mundo leia ele. E Prefeito Alexandre, vê para nós em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Primeiro 4, 13 ao 18. Assim, quem participou da escola, tivemos aqui Apocalipse, fala assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos
entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Fazendo a pesquisa aqui, os irmãos sabem qual foi a primeira promessa que Deus fez na Bíblia, no Velho Testamento? Não. Depois da falha de Adão. Alexandre, põe para nós aí, por favor, Gênesis 3,15. Não, acho que eu errei. Não, acho que eu copiei, foi errado. Quer ver? É esse mesmo. Ó. Olha lá, a primeira promessa. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeiro promessa de Deus, hein? Eu já estava contrariado. Irmãos, alguma dúvida com o primeiro tópico? Do segundo? E continuando aqui as promessas do fundamento, né? Tem aqui o Lucas, a nova aliança, que fala em Lucas 4,16, né? Que fala da promessa, né? Que Jesus foi rejeitado pelos seus, né? Ninguém... Observação, muitos cristãos rejeitam o culto de ensino para ouvir aqueles que só pregam prosperidade. Ou seja, o culto de ensino, nós vamos aprender a palavra de Deus. A maneira correta, né? Buscando o nosso arrependimento e a nossa conversão. Já o quesito, prosperidade, Deus disse para nós que no mundo teríamos aflições, mas Ele sempre estaria conosco. E a outra parte final aqui, que está em Atos 2, 29 e 31, vai nos dizer sobre a promessa de Deus a Davi, né? Que um de seus descendentes assentaria no seu trono, que é Jesus. E depois que os irmãos tiverem tempo, vocês veem lá em Deus é fiel com as promessas, está em Hebreus 10, 23. Deus não esquece as promessas, está em Salmo 105, 42. Suas promessas não falham, está em Josué 23, 14 e Isaías 48. E todas as suas promessas cumprem no seu tempo, está em Jeremias 33, 14 e Atos 7, 7. Vamos passar para o segundo. Deus é infalível. Irmã Aline, lê para nós, por favor. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. E essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Com atributos incomunicáveis nos referimos
Somente Deus, por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes de sua própria natureza. Por isso ele não falha e não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém. Então aqui está falando, né? Deus é infalível. Em que sentido? É onipotente, onisciente e onipresente, né? E Ele sabe do nosso presente, do nosso passado e do futuro. Ele sabe dos erros que nós fizemos no passado, mesmo a gente se convertendo, né? No grande dia lá, nós vamos fazer uma revisão fazer uma retrospectiva da nossa vida. E esse aí vai ser o dia que muitos crentes que não são crente mesmo, vou falar assim, crente 100%, é o crente que fica em cima do muro. No domingo ele é crente, e na segunda-feira ele está no mundo. Esses vão arrepender, né? No dia desse julgamento. E aqui diz também assim, que ele não falha e não muda, ou seja, a promessa que ele fez, ele não muda uma vírgula nem um tio dela, se é uma promessa incondicionais, né? Incondicional. Alguma dúvida? Podem falar. Então, vou passar para o terceiro. Deus zela por sua palavra. Tudo tem relação, tá vendo? Esses 3 tópicos. Irmã Dias, lê para nós o terceiro. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a felicidade de Deus, e por isso ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vejo, Deus? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: vejo bem, porque eu velo sobre a minha palavra para. Ou seja, né? A fidelidade de Deus é imutável. Vamos dizer intocável também, né? O que ele fala, ele cumpre, ele é fiel, e principalmente para aqueles que temem, eu falo o temor no bom sentido. Assim como o filho respeita o pai, tem temor pelo pai, eu mesmo só era assim, eu tinha temor pelo meu pai, amava ele, mas tinha temor. O temor de respeito. Se fazia uma travessura, corrigia, usando a vara, né? Então, Deus também é fiel nesse sentido. Se você é fiel a Ele, Ele vai ser fiel a você. Se você faz alguma coisa que desagrada a Ele, Ele vai te corrigir. E agora, a correção vai depender de você, né? Da ação que você fez ou do mal que você fez. Porque Ele mesmo fala, o que você semear, você vai ter que colher. Então, que nós possamos semear só amor, né? Porque o amor significa Jesus. Alguma dúvida, irmãos? Pode falar. Os professores também podem comentar. Então, vou passar para o tópico 3. Esse vai ser mais longo. Tópico 3. Tipos e propósitos nas promessas de Deus. Aqui ele vai dizer que as promessas condicionais e condicionais. Irmão Felipe, lê para nós o primeiro.
tipos e propósitos das promessas de Deus. Promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, Isaías 9,6, o local do nascimento de Jesus, em Belém da Judéia, Malaquias 5,2, que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco, Isaías 7,14. Há também promessas proféticas, que ainda não se cumpriram, mas que, com absoluta certeza, aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos, no arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, e muitas outras profecias que haverão de se cumprir, e são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. Ou seja, então, as promessas incondicionais são aquelas que são independentes das circunstâncias, né? Se Deus falou, vai acontecer isso, na hora dele, vai acontecer. Tem alguns exemplos também aqui, que está lá em as promessas condicionais. Está em a vinda de Jesus, 2 Pedro 3,4 e João 14,3. Fala sobre essa promessa condicional. O triunfo da igreja sobre o maligno, ou seja, nenhum mal vai prevalecer sobre a igreja. Está em Mateus 16,18. E o julgamento dos pecadores, que está em Salmos 9,17 e Atos 17, 30 e 31. Esses aí são mais exemplos das promessas de Deus condicionais, que Ele prometeu que haja o que houver no tempo dele, na hora dele, vai acontecer. Tem várias, né? Na Bíblia tem várias promessas condicionais que Ele fez e não mudou uma vírgula nem um tio. Tem as promessas que vai do presente e tem também as promessas do futuro. Fala já. É interessante que essas promessas condicionais de Deus, ela será cumprida, igual o João Lisboa acabou de dizer, de uma forma ou de outra. E a gente, meditando na missão aqui, a gente pode perceber que aí é quem tem que se encaixar nessa promessa que somos nós. Né? É nós que aí tem que correr atrás da fidelidade, da santificação, buscar a Deus, estar na presença de Deus, para que no dia dessa promessa se cumprir, que é a incondicional, nós possamos estar dentro dela. Mas aí, irmão Cláudio, aí quando a gente tem que correr atrás é condicional. Aqui a gente deu a incondicional. Inclusive eu tenho uma pergunta aqui que eu entendi. Porque quando a gente, antes acho que o senhor não tinha chegado ainda, o começo falou bem disso, de buscar o Senhor, quando você pode achar que tem essa relação da promessa. E aí a gente busca e automaticamente as promessas seguem. E agora a gente está lendo a incondicional. Incondicional. E depende do que você faça, as promessas de Deus. Eu achei interessante. Sim, não, então, independente do que nós façamos, é incondicional. A condicional depende do que a gente faz. Isso que eu estou dizendo. Então essa que eu estou dizendo, ela encaixa para essa. É condicional. Exatamente. Mas ela cabe aqui também. Mas a incondicional, ela é realmente coletiva. Então é igual o triunfo da igreja, não é para uma pessoa, é incondicional. Para todos. Coletiva, ou seja, tipo, eu entendo que nós temos que encaixar nela mesmo. Ou seja, é porque ela é coletiva. A condicional que é pessoal. Eu ia fazer essa pergunta agora, porque a incondicional é coletiva, geralmente é uma porque nas promessas incondicionais está dizendo ali, as promessas incondicionais são as que independem das circunstâncias, do tempo, de atitude do destinatário. Uhum. E ele dá exemplos só bíblicos. E eu queria fazer essa pergunta para a igreja, porque eu realmente quero entender. É promessas incondicionais incomunicáveis ou comunicáveis? E dependendo da resposta, eu queria saber se alguém aqui se encaixa em alguma promessa, a promessa incondicional. Mas é o que o Clóvis falou, que é o Porque eu sei. que ele falou, que, tipo assim, independente de nós, ela vai cumprir. Só que se a gente quiser viver, ela depende de nós. Você depende de você tem que encaixar nela. Mas independente, se você estiver encaixada ou não, ela vai acontecer. Como é que você sabe? Então é uma promessa incondicional. A incondicional é a vida de Cristo. A condição da salvação. Não é só essa promessa. Não,
condição que você Tem tem. um monte de exemplo. Não, eu sei, ali está possível, bíblico, isso que eu falei, exemplo bíblico. Eu queria saber se existem promessas incondicionais com relação só a nós. Porque as promessas Aí, se Deus condicionais. fala assim para você, um exemplo. Eu quero saber, eu quero entender. Felipe, independente do que acontecer, eu vou trazer sua filha. Um exemplo, assim, eu vou resgatar para mim, para me Isso é o quê? servir. Incondicional, independente do que Não tem acontecer. relação a mim? Tá falando ali, foi exatamente isso que eu queria saber. Eu queria saber a respeito disso. Porque existe promessas incondicionais. Quando fala promessas incondicionais, é só com relação à igreja? É só com relação ao coletivo? Tem Você tá uma falando coisa pessoal, né? existe Mas pessoal. o único exemplo que deu pessoal foi para Jesus. Ali Eu não tem nenhum. sei, é por isso que eu falei, ele está dando exemplo só da Bíblia. Então, Eu queria saber da igreja se alguém fala assim, ó, eu tenho uma promessa incondicional sobre mim. Deus falou isso, é isso que eu perguntei, entendeu? Porque justamente não é cair nisso, nessa questão de é só no coletivo. Eu creio que não, porque eu acho que promessas incondicionais, ele deu exemplo bíblico, porque o comentarista não conhece a gente. Mas isso me força a pensar, existem promessas incondicionais sobre a vida de alguém aqui? Então eu queria saber. Porque eles são me deu nossa uma base, dúvida sobre isso. essa é individual, né? Essa é individual. Não. Para que você se encaixe nessa promessa incondicional, você tem que fazer por Não, nós. beleza, isso aí eu entendi. Dali eu entendi sobre falar sobre essa disso. A gente tem que realmente estar encaixado nisso aí. Mas eu queria saber a respeito de nós. Promessas incondicionais só tem a ver com a igreja, com o coletivo, ou tem alguma promessa incondicional pessoal aqui? Eu perguntando isso. Existe alguém aqui? E Felipe? Eu entendo Porque assim, toda promessa, ela tem que visar a glorificação de Cristo. Ela tem que o foco dela é Cristo. Então eu vejo assim, que tudo você vai participar. O Senhor não depende da gente para fazer nada. A gente participa das promessas. Abraão, que é o que eu estou dizendo, Abraão, o Senhor prometeu ele, mas a promessa dele visava o quê? Nós hoje, é Cristo. É a vida dele. Tudo é por causa dele. Então a gente só é participante. Eu penso, é a minha promessa. Não, eu sei que tem, mas você está falando de voluntário, exemplo bíblico. Eu estou ficando bem simples. Tem alguém aqui que tem assim, eu tenho uma promessa incondicional na minha vida. Você quer ver um exemplo de uma? Em geral, eu acho que existe. Se alguém tem, eu não Existe, sei, mas eu acho que existe promessas incondicionais pessoais, porque eu não consigo entender que a promessa incondicional é só no coletivo. Só porque eu quis dizer por mim, porque ele não conhece nós. Eu entendi que você quis dizer que a glorificação, o propósito é para o nome dele ser glorificado. Isso aí é na incondicional e na condicional. Independente de qualquer promessa que seja, é para a glorificação dele sempre. Você está falando de uma promessa pessoal. Exatamente, mas incondicional. mas e qual o exemplo de alguém? Por exemplo, teve uma promessa sobre mim que eu ia vir para cá. O que eu precisei fazer? É condicional, eu precisei me movimentar. Existe alguma promessa incondicional na vida de alguém que, assim, existe? Porque na minha não tem. Eu queria, tipo assim, só me deu a dúvida. Quando o irmão veio, o irmão já estava na igreja? Tá. Porque eu acredito assim, ó, eu entendo a sua parte. Toda promessa ela é uma aliança entre Deus e o homem. A aliança ela só existe quando as duas partes estão juntas. Se você sai dessa aliança, a Bíblia diz que ele permanece fiel porque ele não pode negar o próprio atributo dele, que é a fidelidade. Você sai, então a promessa continua? Claro, ele está aqui, mas qual que é a condição? Você vai ter que voltar para ele. Então eu acredito que merecer, a gente não merece. Mas a condição é que o homem, tipo assim, para qualquer promessa, ele tem que estar na aliança com Deus. Então, mas essa é a condicional. Você explicou a condicional e eu Entendi o que ele quer dizer. Então qual que é? Então qual quando você está fora? Calma. Porque se ela é incondicional, tem que cumprir quando você está em qualquer situação. Sim, é por isso que eu perguntei. É isso que eu falei, Existe alguma promessa sobre a vida de alguém aqui que a promessa que não depende da sua ação? É só essa pergunta. E se não houver... Bem, mas... Irmãos, vamos... Não sei, é por isso que eu Um exemplo assim, eu falo assim, incondicional. Condicional. Deus, quando arrebatar a igreja, em buscar a igreja, qual a condição? Que todos faziam parte do corpo de Cristo, né? E aceitando Ele como Senhor e Salvador. E aí, incondicional. Você falar que é crente, mas não está na igreja. Eu creio que a Só que Felipe, a promessa de Abraão. A promessa de Abraão. Qual foi a promessa de Abraão? eu creio que a incondicional é que ele virá de qualquer forma, independente da É. condição. O que aconteceu?
É incondicional. Independente da situação que você esteja, no mundo, na droga, ela tem que cumprir. Não depende de você. Mas eu entendi o que Então, eu não entendi o que o Felipe falou. Mas exatamente. Então, é a aliança. Se você sai dela, você tem que ela cumprir. Mas eu já vi testemunho, já tipo, estouraram pra Irmãos, vamos voltar para o assunto. Depois nós conversa. Mas ele queria ser um pastor, mas ele tem que voltar para a aliança. Incondicional é individual também, né? Se você andar nos maus caminhos, você não vai não. Agora um detalhe interessante, por exemplo, Paulo, que a promessa da vinda de Jesus em Isaías 9:6 foi a 700 antes de Cristo. Isso é uma atenção para a gente, independente do tempo, ele é fiel para cumprir. Não tem tempo. É que nós achamos que quando Deus promete, se ele usar um profeta hoje vai acontecer ou amanhã. De repente a minha geração não vai ver, mas existe uma promessa sobre a minha família e talvez eu não veja, mas ela vai se cumprir, porque igual a Léa disse, ele é fiel para cumprir, independente se eu estou na aliança ou não. De repente a aliança que Deus fez com a minha avó, com a minha avó no passado, entendeu? Se você está nos maus caminhos, independente. Se ele prometeu, no caso, para a sua família, para a sua geração. Porque na Bíblia tem alguns personagens que não chegaram à promessa. Foi para os filhos, para os netos. Vamos passar para o segundo tópico, então. As promessas condicionais. Irmã Dalice, lê para nós aí, por favor. Diferentemente das promessas condicionais, as condicionais dependem das circunstâncias, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais, promessas de saúde plena ao povo judeu, incondicionadas às obediências às ordenanças divinas. Êxodo 15:26. Variadas promessas condicionadas também à obediência do povo. Deuteronômio 28:1. Promessa de receber o perdão de Deus, incondicionadas a perdoar o próximo que nos ofendeu. Mateus 6:14-15. Promessas de permanecer ao amor de Deus, se guardarmos os mandamentos de Cristo. João 14:23, 15 e 10. Então, aqui está falando sobre as promessas condicionais. Eu separei aqui um pedacinho do texto, vou pedir para o Alexandre colocar lá, e nós vamos ler. Esse é uma demorada da lição, é o Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Por favor, Felipe. Promessa condicional. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor lhe entregará feridos diante de ti. Os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho serão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti.
E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te verá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Então, isso aí, para mim, é uma promessa condicional, né? Porque logo em sequência, depois na continuação do Deuteronômio, ele vai falar sobre como diz, o sofrimento ou então a desobediência do homem, se não cumprir essa condicional aqui, ó, a condição. E vou falar para vocês, quem já leu, é muita coisa. E se quando os irmãos tiverem tempo de ler, estudar sobre isso, eu tenho certeza que muitos vão ter um novo entendimento sobre o assunto quesito salvação incondicional e condicional. Felipe, Presbítero Alexandre, para nós lá em Mateus 6,33. Essa também é uma promessa condicional muito boa. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O detalhe aqui que me chama a atenção sempre que eu leio essa passagem é falar assim, ó, e todas essas coisas, ou seja, em geral, né? Vão ser acrescentadas. É só buscar primeiro. Parece que é fácil, né? É um processo. E a gente não pode desistir, não. Um dia você vai cair, um dia você vai ficar uns dias sem ler a Bíblia, mas você tem que persistir. É igual eu falei no começo da aula, 10% do seu tempo lendo a Bíblia, você vai conseguir vencer. Alexandre, para nós também lá em Êxodo 19, 5 e 6, mais uma promessa condicional. Mais um. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Vamos passar para o tópico 3, então, para o final. O propósito das promessas. Diácono Cláudio, lê para nós aí, por favor. Propósito das promessas. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Gênesis 1, 27, 2, 16 e 17. O segundo é de reconsiderar o destino da raça humana.
zelar pela sua palavra e aprofundar seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco. E por isso não estamos sozinhos no mundo. Então aqui, né, o final aqui fala assim, né, quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco. A questão aqui sobre esse tópico aqui, para falar assim, né, Gênesis 1, 27 ao 30, vai falar sobre o quesito que Deus criou o homem, né? Para ser mais rápido. No Gênesis 2, 16 ao 17, é quando Deus fala para o homem, não comerás do fruto da árvore do bem e do mal. E o dia que você desobedecer, você vai morrerás. O Gênesis 9, 11 e 17 é a aliança que Deus faz com Noé, depois do dilúvio, né? Que o sinal seria o arco-íris. O Gênesis 12, de 1 ao 3, é a questão de Abraão, que engloba aí, Felipe, as promessas individuais, que Abraão seria o pai de uma nação. Êxodo 19, do 5 ao 6, esse fala sobre Moisés. O Alexandre, põe para nós esse Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mais uma repetição, né? E, irmãos, as promessas divinas podem ser classificadas em quatro partes. As promessas gerais, que no caso seria a promessa de salvação para toda a igreja, né? Individuais seria o exemplo que eu dei agora sobre Abraão, pai de uma nação, e a igreja, que seria o arrebatamento, né? O arrebatamento, o batismo com o Espírito Santo. E também uma promessa incondicional que já perdura por muitos séculos, né? Mais de 2000 anos, seria sobre Israel, né? Que é a promessa de livramento no futuro. Se encontra ali, Alexandre, para nós em Zacarias 12, do 9 ao 11. Olha aí, e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram e plantearam sobre ele, como quem planteia pelo filho ungido, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad, Rimon, no vale do Megido. Então, mais umas promessas divinas, né? Que no tempo certo, que muitos, né, até nós cristãos achamos que esse tempo está bem próximo, né? Então, isso seria mais um motivo para quê? Para que nós busquemos mais a Deus. Não só nas quinta-feiras no ensino bíblico, no ensino, ou então no domingo nos cultos.
mas que nós possamos buscar Ele de segunda em segunda. Programar nosso tempo, né? Porque diz que o homem nunca tem tempo. Aí fica aquela questão, se Deus tem tempo para nós, por que nós não podemos ter tempo para Ele? A maioria de muitos cristãos deixa Ele sempre em segundo plano. Deus só está em primeiro plano na vida de alguns cristãos quando você está passando por dificuldade financeira, doença. Aí você chama Ele para pôr em primeiro lugar. Aí começa a falar, a voz mais aparecer. Amém, irmãos? Então, essa foi a lição, início, né, da nossa revista. Eu espero que os irmãos tenham aprendido algo mais do que eu aprendi. E que nós possamos ter essa convicção de crer nas promessas que Ele tem para você, para a sua família, para a sua igreja que você congrega, para os seus parentes. Mas tem que ter fé também. E já prevendo, você já começa até a agradecer, né? Por essa promessa, por essa bênção que Deus está preparado para você. André, você quer ler a conclusão? Por favor. Amém? Vamos estar lendo a conclusão. Confesso, irmãos, que eu estava com saudade desse debate. Ele é saudável, ele nos faz crescer na fé. Isso é bom. Estava ali conversando com a minha esposa. E dá vontade de pesquisar e procurar mais para entender mais a respeito. Essa ilustração que a Leia fez, ó, juntar isso é muito bom, isso é E foi o que falou no ponto 3, interativo. que é o primeiro propósito é que não adianta Exatamente. E tem uma promessa que está sobre as nossas vidas. Quando Jesus estava conversando em João 14, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. Oh, glória! E ele cumpre essa promessa, porque eu sinto a presença do Espírito aqui nesse lugar. Amém. Vamos estar lendo aqui a conclusão. Diz assim: Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Amém. Eu estava ali pensando e falei com a minha esposa, bom seria se fosse só incondicional. Né? Bom seria. Isso foi antes do Éden. Mas agora leu aqui em Mateus, foi Mateus 6 ou Mateus 9, né? Mas, está no imperativo de novo. Mas buscai primeiro o reino de Deus. E todas as coisas. Vamos entender primeiro o que é o reino de Deus, para as outras coisas serem acrescentadas. Isaías também falou, buscai. Então nós temos que abrir mão de muita coisa e entrar no reino de Deus, que é amor, longanimidade, paciência, amar o próximo, amar o inimigo, perdoar, tudo que foi falado aqui. Para alcançar a promessa, nós estamos sempre enquadrados na condicional. Precisa mais de eu fazer alguma coisa para que a promessa chegue. Às vezes eu só quero a promessa. Eu não quero nem o Deus da promessa, mas eu quero a promessa. E Deus está dizendo assim, não é assim, busca o meu reino primeiro. O meu reino é paz, é amor, é harmonia, é comunhão, é dar outra face. Que nós venhamos meditar nessa palavra. Amém? Vamos orar, irmãos? Hoje tem café, irmã Dalice? Tem um cafezinho ali na cantina. Quem ainda não adquiriu a sua revista
Estarei com a irmã Adriana, a secretária. Quem não perdoar não passa da porta estreita. O Genivaldo disse, quem não perdoar não passa na porta estreita. Não é só A você perdoar. dieta do cristão, vai passar na porta perdoar. estreita é o perdão. Oi, Mari. Amém. Vamos orar. Presbítero Felipe, faz essa oração, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado, bendito e exaltado seja o teu nome. Graças te damos, ó Deus, pelos momentos que tivemos aqui, aprendendo mais da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque foi de proveito, Pai. Obrigado pela vida do teu filho que ministrou a aula, Pai abençoada, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha surtir efeito em nós, que nós possamos entender, Pai querido, a posição que nós devemos estar, Pai, independente de incomunicáveis, se comunicáveis, se incondicional ou condicional, que nós possamos estar na brecha, Senhor, para receber a bênção, estar, Pai, na tua presença, firme, forte, constante, Pai, na tua presença, Pai. Pai, muito obrigado por tudo, seja conosco, nos dá um culto abençoado logo mais, em nome de Jesus, amém. Amém. Está terminado.